mais essa edição do nosso programa da comunidade. Vamos lá que a gente está começando agora. Ele não vem com esse negócio de me desafiar com o desafio que ele não cumpriu, não. Eu uso lente contato, meu irmão. Se cair aquele óleo no meu olho, vai grudar minha lente pelo resto da vida. Porque o gás lacrimogêneo parece um óleo assim caindo no rosto da gente. Porque é pra ficar bastante tempo ali na agonia, entendeu? O pessoal que tá fazendo coisa errada, é melhor ficar no banco de escola, viu? Do que ir pra coisa errada lá na rua. Vamos lá, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. A gente começa o programa da comunidade com notícias que a gente não acredita, né? A gente vai trazer hoje aqui no nosso programa da comunidade a situação de uma criança com paralisia cerebral. Daqui a pouco a gente vai trazer isso para você, mas é uma situação que a gente não acredita. Uma criança com paralisia cerebral foi resgatada em estado esquelético. Daqui a pouco a gente vai trazer essa situação para você. Foi no interior. A mãe não só não prestava atendimento à criança, como proibia que o conselho tutelar levasse a criança até o hospital da cidade. É daqui a pouquinho que a gente vai trazer essa informação para você, que deixou todo mundo estarrecido. Não só uma maldade por ser uma criança, mas uma criança doentinha, com paralisia cerebral e a mãe sem nenhum coração. Uma mulher que parideira, não é mãe, é parideira. Né? Porque mãe é mãe e parideira é parideira. É outra história, é outra definição, completamente diferente. Mas agora a gente vai ao vivo com a Bárbara Mitoso, ela que está na Delegacia Geral e vai trazer o resultado de uma operação integrada dos municípios do interior. E a gente vai ao vivo com ela agora. Ela está trazendo informações para a gente, está lá na DG. Oi, Bárbara. Bom dia, Márcia. Bom dia para você que está acompanhando o programa agora. Olha, a gente estava acompanhando nesse exato momento o balanço da operação Municípios Integrados, onde cumpriu aí mais de 200 mandados de busca e apreensão. Estou aqui, inclusive, com o delegado Jorge Gomes, que é diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, né? Muito bom dia, delegado. Seja bem-vindo ao programa agora. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse balanço. Foram 141 pessoas presas, 8 adolescentes apreendidos e várias drogas e também armamentos apreendidos durante essa operação. Isso, é uma grande operação que envolve todos os policiais do estado do Amazonas, tanto policiais civis quanto policiais militares. Por isso que ela é chamada Municípios Integrados. Nós atuamos em todos os municípios do interior do Amazonas, bem como na capital. E o resultado foi bastante eficiente. Essa é a segunda edição dessa operação. Conseguimos realizar 149 prisões, sendo que 141 maiores e 8 menores. E várias armas, drogas que foram apreendidas. E o que podemos destacar dessa operação é o fato de nós termos prendidos pessoas de alta periculosidade. Pessoas que já tinham praticado os homicídios, roubos, estupros, ou seja, os crimes graves. E nós tiramos de circulação essas pessoas no sentido de fazer com que a população tenha tranquilidade nesse final do ano. Na verdade, também tenho que destacar que essa é uma etapa dessa operação. Essa operação ela segue até o final do ano. Já realizamos várias outras operações no primeiro semestre e também agora no segundo semestre. Então essa é só mais uma das atividades que são realizadas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Se nós formos computar, para a população ter uma noção, já realizamos mais de 1000 prisões somente nesse ano, ou seja, o maior número de prisões foi feito em 2019, o maior número de apreensões de drogas e armas foi feito no ano de 2019, mostrando aí que todo o sistema de segurança trabalhando de forma organizada, né, de forma realmente dedicada, traz resultados satisfatórios para a população do estado do Amazonas. Olha, delegado, muito obrigada pelas informações. Olha, Márcia, a gente continua aqui conversando, a gente vai trocar de delegado, na verdade. A gente acabou de falar com o diretor de Polícia Metropolitana e agora a gente vai falar com o diretor de Policiamento do Interior, né, doutor Mariolino, né, doutor Mariolino Brito, que está aqui com a gente. Doutor Mariolino, em relação ao policiamento no interior, como é que foi essa operação? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente. Muito bem-vindo ao programa agora com a Márcia Lasmar. Pois não, bom dia. Deixa eu lhe dizer, nós temos um déficit de policiais no interior. E nós fazemos o seguinte, nós juntamos, cada município se desloca para o município seguinte e vamos fazendo uma sequência. Certo é que isso aumenta o nosso efetivo e faz a operação em todos os municípios. Então nós fazemos chamada operação de municípios integrados, porque nós estamos ao mesmo tempo em todos os municípios, para que nenhum município fique ausente dessa operação e também para que os autores, os indesejáveis, não fujam para um outro município e abriga e volte para cometer delito. Então, como nós vamos fazendo em escala, nós vamos chegando, alcançamos todos. Dessa vez nós alcançamos, fizemos 112 presos, prendemos entre esses flagrantes, fugitivos,
elementos periculosos que já foram transferidos de Codajás para cá, para Manaus, e mais flagrantes que fizemos nos municípios. Então, tem dado essa importância ao trabalho que nós temos. Nós estamos superando a nossa falta de gente pela nossa capacidade de organizar esse trabalho. Agora, delegado, o senhor acabou de citar que foram presos algumas pessoas de alta periculosidade. Todos eles em Codajás, é isso? Em Codajás. Esse trio estava em Codajás, que estavam se matando. São duas facções. Então, eles foram presos e imediatamente transferidos para Cabanal. E antes da operação, também já tinham sido transferidos mais três pessoas periculosas. Por isso que é a importância dessa operação. Toda vez que acontece uma situação dessa, A gente está acompanhando agora a coletiva dessa operação, uma operação importantíssima para poder resgatar a sensação de segurança do interior do estado. Nesse momento, o doutor Mariolino estava conversando com a Bárbara Mitoso nesse serviço que está sendo prestado pela Polícia Civil e nessa prestação de contas à sociedade. Daqui a pouco a gente tenta resgatar o contato com a Bárbara Mitoso para que a gente finalize esse balanço e que, enfim, a gente tenha essas notícias que a gente está recebendo do interior do estado, que é tão sofrido por causa da distância. E é característica do Amazonas, né? Não tem saúde direito, não tem segurança direito, é um problema danado que os municípios do interior passam sempre. Olha, por falar em município do interior, olha a notícia que eu vou trazer para você. A gente traz um caso de tentativa de feminicídio que aconteceu em Itacoatiara. O Etiemerson de Souza Moura, de 31 anos, conhecido como Tourinho, foi preso. Esse aí, ó, o brabo, brabão. Ele foi preso na segunda-feira. É porque ele é um touro, não foi porque ele foi corneado pela esposa, não, tá? É porque ele se acha brabão, ele se acha um touro. Olha só a situação que você tá vendo. Ele tá sentado e aí, do nada, ele se levanta e começa a ameaçar a esposa, ameaçar atirar na esposa. Ele atira pelo menos 5 vezes e a arma pifa, a arma falha. É impressionante, olha só isso. Aí vem uma mulher e tenta tirar ele da situação e quando, enfim, a arma funciona e, graças a Deus, ele não conseguiu acertar a esposa, mas acerta uma coronhada na cabeça dela que deixa a esposa ferida. Que sorte dessa mulher e que azar para ele que foi preso. Ele é completamente desequilibrado. Você acompanha o momento exato em que ele atirou contra a esposa, a arma não funcionou, mas uma das balas acabou sendo disparada e a gente vê a mulher ali tentando retirar o homem do local. Olha só isso. Olha isso, olha aí o momento que eles estão discutindo aí. Do nada, ó, não parece nem que eles estão... Olha aí, olha isso. E aí ele consegue atirar uma vez. Ele volta lá ainda e acerta a cabeça da esposa com uma coronhada. Que loucura, que loucura. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não foi o primeiro ato violento que esse homem teve. Para ele chegar nesse ponto, ele já vinha se demonstrando violento em outras oportunidades. E a mulher foi deixando pra lá, foi perdoando, porque eles pedem perdão, eles pedem desculpas, dizem que estão arrependidos, estava com a cabeça quente, tudo isso, né? E a gente vê mais um ato covarde de tentativa de feminicídio. Olha isso. Olha frio, ó. Planejando já, estava com a arma na cintura. Olha só que loucura. Olha só. É uma mulher que está puxando ele. É uma mulher que está puxando ele, olha ali, ó. E tenta tirar. E quando ele enfim conseguiu disparar a arma, o desinfeliz não acertou a mulher. Tá aí, ó. Tá preso, a mulher tá bem. Graças a Deus, tá viva. Bem não. Bem ela não tá, mas está viva. É isso que importa, está viva. E olha só, ainda nesse assunto de violência contra a mulher, violência doméstica, ontem, estratégias de combate à violência doméstica foram debatidas durante o encontro nacional no Ministério Público. Ministério Público aqui da capital, viu? E a gente vai acompanhar agora como é que foi. Manaus registrou 25,3 mil casos de violência doméstica no ano passado. A maioria teve mulheres como vítimas. Elas responderam por 96,9% dos casos levados aos distritos integrados de Polícia Civil. Foram mais de 24 mil queixas entre situações de lesão corporal, difamação, violação domiciliar e outros tipos de ocorrência. A violência doméstica é algo que nos preocupa cotidianamente e faz parte da nossa rotina diária, esse trabalho de combate a essa modalidade de violência contra a mulher. A importância também de fazer um trabalho com os homens, né? Reeducar esse pensamento machista para que ele passe a respeitar,
não apenas a sua companheira, mas a sua ex-companheira, mas todas as mulheres da nossa sociedade. Segundo o vice-governador, a instalação da Casa da Mulher Brasileira para dar assistência às vítimas no estado está prevista para o próximo ano. Tanto é que a nossa secretária de Justiça e Cidadania vem trabalhando de uma forma extremamente contundente no governo federal para que se possa trazer para cá, para o Amazonas, a Casa da Mulher Brasileira. Algo que conta com o apoio de toda a nossa bancada federal e se pode tornar realidade já no ano seguinte. O evento segue com palestras na sede do Ministério Público Estadual. A participação é gratuita. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A violência doméstica não se resume exclusivamente à violência contra a mulher. Violência contra a mãe, violência contra os parentes dentro de casa, tudo isso é violência doméstica. E qualquer mulher que esteja submetida a uma violência, seja ela vinda do filho, do marido, do tio, pode conseguir medida protetiva contra esse parente. Porque nenhuma mulher pode deixar que o parente chegue ao ponto de tirar a vida dela, como aconteceu nas imagens que a gente trouxe para vocês de Itacoatiara. Então, ninguém pode permitir isso. Previna-se contra o ápice da violência, que é tirar a vida. Previna-se contra isso, não deixe isso acontecer com você. Vamos para Tefé. Lá em Tefé, no interior do estado, também teve um seminário que discutiu o combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos acompanhar. O seminário acontece no auditório do CETAM. Reúne servidores públicos e autoridades do município. A nossa intenção é levar essa mensagem para todo o interior do estado do Amazonas. Hoje estamos iniciando aqui em Tefé. Sabemos que existe esse problema de exploração sexual no nosso interior do Amazonas. Muitas vezes alguns encaram como cultura e não pode ser assim. Tem os conselheiros tutelares que também têm uma ação, né, nesse sentido. As secretarias de assistência social também. Eu quero crer, né, que nós vivemos numa sociedade de pessoas comprometidas com essa mensagem de combater qualquer espécie de trabalho infantil. Entre os participantes do seminário está Cinei Leocádio. Ele é conselheiro tutelar de Tefé e destaca a importância do órgão no evento. Uma palestra bem com temas abrangentes quanto ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, casos que foram fatos e reportagens dentro do município e hoje serão tratados dentro desse grande seminário que é de grande importância. O tráfico de pessoas tem se tornado comum no estado do Amazonas. E o seminário tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para debater o assunto com as redes de proteção. A importância é muito grande porque a gente tem a possibilidade de conversar junto com os atores da rede de proteção a respeito de temas importantes como é a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Especificamente o tráfico de pessoas na região amazônica é uma circunstância muito presente que passa como sendo comum para a maioria da população. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado de identificar o tráfico de pessoas, em especial de crianças e adolescentes, como uma grave violação de direitos humanos e como um crime. É muito comum e frequente nós aceitarmos que meninas e adolescentes, né, crianças e adolescentes, vão para outro município para uma situação de trabalho, para trabalhar como doméstica, quando na realidade essas meninas estão numa situação de tráfico. É muito comum a gente aceitar que meninas tentem a sorte em Manaus, na capital ou em outros municípios maiores. Infelizmente no Brasil nós não temos uma central de dados que permita falar qual é o índice de casos, mas nós temos notícias de vários casos, inclusive recente. Agora eu acho que até dia 10 de outubro foram pegas no aeroporto de Manaus 3 meninas que seriam mandadas para São Paulo, 3 amazonenses, uma era de Iranduba e 2 de Manaus mesmo, que seriam mandadas para São Paulo para uma casa de prostituição. Então o tráfico de pessoas é uma situação presente sim aqui no nosso estado, mas a gente não tem como quantificar, infelizmente. Principalmente os familiares não podem ver naquela criança, naquela jovem, uma solução para os problemas da família inteira. Porque na maioria das vezes os familiares estão sabendo o que está acontecendo e mandam a jovem, a adolescente, para São Paulo, para Rio de Janeiro, na esperança de que ela salve financeiramente a família toda. Ou seja, ela vai mandar dinheiro, ela vai sustentar a gente, ela vai ajudar a gente, ela tem que resolver o problema da família. Isso é uma injustiça e é uma carga muito pesada para uma jovem, para uma criança, para uma adolescente. E olha só a notícia que eu vou trazer para você. A gente abriu o programa com isso, né? Uma criança com paralisia cerebral foi resgatada em estado esquelético. Foi 5 anos
situação de desnutrição severa, gravíssima, e foi resgatada pelo Conselho Tutelar num ambiente completamente sujo, sem nenhuma condição de higiene. E a criança não era... A mãe estava lá, viu? A mãe estava ali presente. A mãe e o padrasto, e a criança era proibida de ir ao médico, a mãe proibia os próprios médicos com conselheiros tutelares de atender a criança. Ou seja, a criança foi retirada das mãos dela na marra. Vamos acompanhar com a Bárbara Mitoso, que a Bárbara Mitoso vai contar os detalhes dessa história pra gente, que trouxe pra gente uma tristeza sem fim. Uma criança entrega para uma adoção, entrega para alguém tomar conta com dignidade dessa criança, mas não deixa essa criança sofrer desse jeito. Bárbara, me conta aí como é que foi essa história. Tem notícias de como a criança está agora? Olá novamente, Márcia. Realmente é uma tristeza esse assunto, né? Esse caso, Márcia, porque é uma criança de apenas 5 anos de idade que tem essa dificuldade, né? Tem essa deficiência, essa paralisia cerebral e foi internada com desnutrição severa, com desidratação e feridas pelo corpo, justamente por ficar muito tempo em uma só posição. Ela acabou criando feridas nas costas. Então, assim, uma criança de apenas 5 anos, indefesa, né? Que não consegue ali se alimentar. Então, ela foi realmente internada por conta de uma petição do Ministério Público Estadual. Eles entraram com uma tutela de urgência para que essa criança pudesse ser hospitalizada. Foi o Conselho Tutelar que entrou em contato com o Ministério Público justamente porque a mãe dessa criança não estava permitindo que ele fosse ao médico, nem mesmo com os conselheiros tutelares, né? Então, quando a juíza soube que essa criança estava correndo risco de morte mesmo, ela então entrou com essa petição para poder internar essa criança. Inclusive, eles ficaram sabendo que antes mesmo de entrarem com essa ação, a criança já tinha sido internada antes. Só que a mãe, segundo inclusive pais de outras crianças que estavam internadas ali junto com essa criança, relataram que a mãe e o padrasto da criança não tinham paciência para poder dar alimentação, porque é uma criança especial, uma criança que não consegue, como eu falei, se alimentar sozinho, precisa ingerir alimento de uma forma diferenciada, né? De uma forma mais adequada. Então precisa realmente de todo esse cuidado diferenciado, e eles relataram que essa mãe não tinha paciência para ter esse cuidado e acabou retirando a criança antes mesmo de ela ter alta. Então isso tudo complicou muito e, segundo os profissionais de saúde, claramente essa criança já está há 1 mês sem ingerir a alimentação adequada, já está esse tempo todo sem ter um acompanhamento médico. Então realmente a gente fica inclusive revoltado, né, quando sabe de uma situação dessa, porque são aquelas pessoas que deveriam cuidar dessa criança e acabam deixando ela numa situação dessa, né, Márcia? Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. É por isso que eu sempre digo aqui, viu, minha gente? Vou repetir. Família não é o que está correndo sangue na veia, aquilo que eu tenho o mesmo DNA, não. Família é o que cuida, família é a que cuida. Porque o sangue, até a muriçoca tem o meu sangue. Porque se ela me picou aqui, ela vai voar por aí, não vai levar meu sangue para lá para diante. Família é o que tem carinho, é o que tem amor. E na maioria das vezes a família, ela não está dentro da tua casa, não. Está no vizinho, está do lado de fora. Está num amigo muito caro, que tem muita solidariedade e cuida de você e cuida de uma criança como essa. Está, por exemplo, em pessoas que adotam os filhos dos outros e tratam como se filhos deles fossem. A criança tinha escara, ferida, que aparece no corpo por causa de muito tempo estar na mesma posição, pelo motivo de estar há muito tempo na posição. Então, sinceramente, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Como é que uma mulher dessa põe uma criança no mundo para fazer uma maldade dessa, uma injustiça dessa, para ser covarde como essa mulher que a gente está vendo aí? O pior não é o maltratar a criança, o pior é não deixar que quem de direito cuide da criança. E tem um outro vídeo que está circulando nas redes sociais e que também está trazendo aqui, trouxe a gente, deixou a gente aqui também estarrecido aqui na redação, aqui na equipe do Agora. O caso de uma criança que foi largada num bar, ela foi jogada no bar, foi deixada no bar, olha aí, é um bebezinho, você está acompanhando a imagem do bebezinho. E faminto, bebezinho faminto. A gente está vendo aí uma estudante que provavelmente tinha filho, né, que devia estar amamentando e que deu de mamar para o bebezinho que a gente está vendo que foi largado, gente do céu. Meu Deus do céu. Olha só, é um bebê, uma criancinha, e foi deixada dentro de um bar. Tiveram que arrombar o bar
para poder tirar a criança que estava chorando dentro do bar. E o vídeo mostra realmente esse ato de solidariedade dessa estudante, que deve estar amamentando, deve ter um bebê em casa também, e acabou amamentando esse bebezinho que estava ali faminto, desesperado. Gente, que é isso, né? Nessas horas, quando a gente vê uma ação como essa, né? Por que não entrega a criança para uma família que queira? Eu conheço um monte de família, Flávia. A Flávia está aqui indignada, a Flávia que é mãe. Eu não preciso nem ser mãe para ficar indignada com isso. Por que não entrega a criança para uma família que queira cuidar da criança? Existe gente que quer cuidar, tem gente que quer tratar, tem gente que quer cuidar da criança. O que é isso? Por que não trata a criança com decência, não cuida da criança? É um bebê. A gente está falando de um bebezinho, olha o tamanhinho dele. Indefeso, não consegue gritar, não consegue reclamar, não consegue fazer nada, ele só consegue chorar. Ele não consegue pedir socorro, ele só consegue chorar. Esse é o destaque que a gente traz para você que está aí do outro lado. O que está acontecendo com essas mulheres? Falta de planejamento, falta de programação. Anticoncepcional tem à torta e à direita dentro de unidades básicas de saúde, tem preservativo, tem camisinha, ninguém tem que fazer filho sem querer. Não dá para fazer filho sem querer, sem uma programação. E aí põe um filho no mundo e larga dentro de um bar. Larga dentro de um bar. É uma tristeza, viu? São 11 horas e 21 minutos. 11 horas e 21 minutos, a gente segue o programa da comunidade e volta a falar de um assunto que já trouxe muita repercussão durante toda essa semana aqui no Agora. O assunto que eu quero falar com você é sobre o fornecimento de energia elétrica no Estado. A má qualidade do fornecimento de energia elétrica do Estado, mais uma vez, foi tema de discussão na Assembleia Legislativa. Não é a primeira vez esse ano que a Assembleia Legislativa promove audiência e chama os responsáveis pela Amazonas Energia para esclarecer as reclamações dos consumidores. Né? Não é a primeira vez, a gente mais uma vez pôde acompanhar isso porque essas reclamações não param de crescer. Vamos ver. No plenário, denúncias feitas por moradores de todo o estado foram apresentadas pelos parlamentares. As reclamações são muitas. Contas altas, com aumento fora do consumo padrão, constantes quedas de energia e até cobranças vindas de cartórios e não da concessionária. As queixas diárias não são apenas de quem mora na capital. 80% dos municípios do interior do estado estão nesta situação e isso é extremamente preocupante. Se fossem municípios pontuais, nós ficaríamos até um pouco mais tranquilos porque seria mais fácil de encontrar uma solução. Mas nós temos aí quase a totalidade do interior do estado sendo impactada por essa situação. Entre os municípios está Iranduba e Manacapuru, onde cerca de 150 mil habitantes ficaram sem energia elétrica por 10 dias em julho deste ano. E mesmo 3 meses após o apagão, muitas famílias continuam sendo prejudicadas, já que o sistema não foi 100% restabelecido. Dito que vai restabelecer, que vai normalizar, mas hoje a gente não pode ainda dizer que está 100%. Fica um bairro com energia, outro fica sem. Houve um escalonamento de onde se distribuiria a energia. E mesmo depois que disseram assim, estabelecemos a energia, às vezes caía, ficava 2, 3 horas porque queimou algum dispositivo, queimou alguma coisa. Contrariando o relato de quem sofre na pele com o fornecimento de má qualidade, o diretor-presidente da Amazonas Energia negou quase todas as denúncias apresentadas e afirmou que as quedas no fornecimento são de medidas de segurança. Acidente de trânsito, quando um carro bate no poste, um bom número de pessoas fica sem energia. Vendavais, tempestade, que são comuns aqui na nossa cidade e em todo o estado. Quando há uma tempestade, há quedas de árvores gigantes em cima da rede, derruba muitos cabos, muitos dos nossos postes, e isso provoca desligamento. Segundo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, se nada for ajustado, outras medidas serão tomadas. O mundo está caminhando num só objetivo: melhorar a qualidade de vida da população. E qualidade de vida é energia. Então, se não houver uma melhora, então vamos por outros meios. Privatizada em abril, a Amazonas Energia, que agora pertence ao empresário Orsínio Oliveira, ainda não veio explicar ao público a situação da empresa, cujo serviço é considerado de má qualidade nas denúncias feitas à Assembleia. Poste? Que causa queda de poste, acidente de trânsito que está causando a falta de um fornecimento de energia elétrica contento. E a conta? E a conta que chega alterada? E a conta que não é justa? Por que não baixa? O que está acontecendo com a conta? Foi um carro que bateu nos contadores das pessoas também e que fez com que a conta de energia elétrica
desse alta sem, na realidade, ter sido consumida? Porque é isso que acontece quando você tira ali todo o apanhado dos 6 meses. Aí a gente, pô, vai privatizar, vai melhorar, é empresa privada, tem todo um contrato de prestação de serviço que ela vai ser cobrada pelo poder público e aí piora, e piora ferozmente. Não piora devagar, piora e piora muito. Piora muito, a pessoa tem que ficar o tempo todo lá dentro do Amazonas Energia reclamando de conta de luz. O tempo todo. E a conta é errada, está se mostrando, leva os últimos 6 meses. Como é que explica? Aí quando eles não sabem o que explicar, né? Como ontem aqui eu recebi ontem aqui a moça reclamando do fornecimento também de água. Quando não sabe o que explicar, traz a pessoa dizendo, olha, a gente não sabe o que está errado, deve ser vazamento na sua casa. E ela já botou alguém para ver vazamento e não tem vazamento no caso do fornecimento de água. E no caso do fornecimento de luz, a gente vê o dono da empresa, o diretor da empresa, o dono tomando champanhe por aí nos eventos e o diretor indo lá tentando se explicar, né? O Tarcísio, que está aqui, que a gente acabou de ver. E o dono, que é o Orcínio Oliveira, está aí, né, curtindo a vida. E eu queria saber quanto que dá a conta de luz da casa dele, né? Já que tem reclamação, já que mora e tudo, né? Porque para mim o que mais me chateia no fornecimento de energia, né, nesses serviços que são prestados pela iniciativa privada, é o atendimento, o péssimo atendimento do consumidor. O consumidor é maltratado. Eu já fui lá reclamar de conta de energia elétrica, porque é minha conta que dá o valor. E eu não uso nem ar-condicionado no fim de semana, porque Robson diz assim, a gente só vai ligar o ar-condicionado quando estiver desmaiando. É assim lá em casa, tá pensando que eu uso a torta direita? não. Eu sou trabalhadora. O que eu recebo aqui é salário, não sou rica. E aí veio uma conta minha de R$800, uma conta que eu pago R$200, R$300 por mês. Aí eu fui lá reclamar. Mas eu fui lá reclamar junto com o meu marido, porque tá no meu nome a conta, né? Fui bem tratada, mas eu fui com essa cara que vocês estão vendo aí, né? Eu não fui com máscara, todo mundo viu a cara e me trataram bem. E o pobre do trabalhador que não tem cara para mostrar lá, né? Então, nunca vai, o presidente da empresa nunca vai lá se explicar, só manda o diretor. O diretor vem dizer para mim aqui, para cidadã, que o problema do fornecimento de energia elétrica são acidentes de trânsito que acontecem por aí, que o carro bate no poste e o poste derruba o fio e por causa disso as pessoas ficam sem energia elétrica. Faça-me o favor! Nós estamos no século XXI, gente, a gente tem o Dr. Google para prestar informação pra gente, no mínimo. Ninguém aqui tá com o nariz atravessado, não. Não, pelo amor de Deus, aí a gente paga uma conta absurda, eu fazendo sacrifício de ar-condicionado lá em casa e o dono da empresa usufruindo, tomando champanhe. Eu não posso nem comprar garrafinha de vinho para fazer economia, não, pelo amor de Deus. 11h28. O ex-prefeito de Manicoré foi condenado a 8 anos de prisão por desvio de verbas públicas. Quem conta essa história pra gente com detalhes é Marcelo Bezerra. O ex-prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário, foi condenado pelo juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do município, Marcos Aurélio Plazzi, a 1 ano e 6 meses de prisão, perda dos direitos políticos, multa e perda do cargo, que hoje exerce na Assembleia Legislativa do Amazonas. Ele foi acusado de compra de votos na eleição de 2012. O ex-prefeito poderá recorrer em liberdade. Vai poder recorrer em liberdade mesmo. O STF já mandou que até o julgamento de segunda instância, se você for condenado, já pode responder em liberdade. É crime, tá? Não interessa de onde vem o crime. Se o crime foi originado a partir de um cargo político, se o crime é de uma pessoa que está em casa botando um gato de energia elétrica ou um gato de água, é crime. Crime é crime e acabou. Não tem discussão de crime. Ah, o meu crime é menos grave do que o outro criminoso lá que é mais grave. Ah, então você é um criminoso menos grave, mas é um criminoso, né? Mas é menos grave. E o outro lá que mata que é um grave, ele é que é o criminoso grave, o que mata, o que trafica, o que comete latrocínio, esse é mais grave. Agora eu sou um criminoso menos grave, porque eu não sou criminosa. Um criminoso menos grave, crime é crime e acabou.
E olha aí, outra notícia de política que eu vou trazer para você. Pela 10ª vez consecutiva, o julgamento do atual prefeito de Presidente Figueiredo e do vice dele foi adiado pelo TRE. Desta vez, o pedido foi feito pela própria juíza, a juíza federal Ana Paula Sherizawa. Segundo a magistrada, não houve tempo para concluir o relatório e o julgamento ficou marcado para a próxima sessão. Romero Mendonça e Mário Abraão estão caçados por abuso de poder econômico. É o que acontece no interior do estado. É o que acontece no interior do estado. Porque no interior, o pessoal pensa, o pessoal acha lá no interior que não tem lei, que não tem legislação. Ah, eu posso fazer o que eu quiser aqui, porque aqui é igual a legislação do faroeste. Quem manda é o prefeito, quem manda é o vice. Eu sou o dono da cidade. E pensa que lá não tem a mesma legislação que existe aqui na capital ou no resto do Brasil. O que a gente vê de prefeito no interior do estado cometendo crime de colarinho branco, crime de corrupção, se achando dono da cocada preta, em vez de fazer o serviço para o qual ele foi contratado. Porque não deixa de ser uma contratação. Se eu vou lá, voto, ele assume, é diplomado, aceita lá e assume o cargo como prefeito, ele foi contratado para isso, ele está cumprindo o mandato dele. O mandato dele. E aí, agora ano que vem tem eleição municipal. Sabe qual que é o problema? Tem muita gente no interior do estado que vota mediante compra de voto, infelizmente. Vota mediante compra de voto. Fulano, me dá aí um saco de cimento que eu voto em ti. Fulano, me dá uma carrada de areia que eu voto em ti. E aí depois está reclamando porque o prefeito não está fazendo o serviço dele, se desde a origem começou errado. 11h32, Emerson Santos, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Meu pequeno príncipe, traz o recado hoje da Minuto Oferta. Isso mesmo, Márcia! Olha só que maravilha, eu pintando na tela diretamente do Sumuama Park Shopping, porque eu estou aqui na Direcional. E olha, senhoras e senhores, você não perde por esperar a realização do seu sonho. Chegou o dia, a oportunidade de você ter o seu apartamento e realizar o sonho seu e de toda a sua família. O Kleber está aqui, é o homem de negócios da Direcional. Kleber, que campanha maravilhosa! É o Black Week Direcional. É isso mesmo, Emerson. A Direcional esse final de semana vai estar realizando aqui no Sumuama Park Shopping, na praça de alimentação, a Black Week Direcional. Morar aí no bairro tá complicado? Tá precisando de segurança? Quer ter um clube dentro da sua casa? Então não perde tempo. Vem aqui esse final de semana e vem conhecer as condições do Black Week Direcional. Isso mesmo! Agora vamos conhecer? Vai! Vamos lá, vamos conhecer, senhoras e senhores, um apartamento mobiliado para você ter uma ideia de como, é claro, ter o seu apartamento, ter a sua moradia, a sua casa digna, não é isso, Cleber? É isso mesmo, Emerson. Esse final de semana a Direcional vai estar pagando para o cliente 6 parcelas do plano de pagamento dele. Você já pensou você comprar um apartamento e a Direcional dar 6 parcelas do plano de pagamento do cliente? Olha só que maravilha, então chegou a sua oportunidade, é claro, e tem mais, e concorre ainda carros, é isso? É isso mesmo, e ainda o cliente que comprar esse final de semana aqui no Sumuama Park Shopping, na Black Week Direcional, vai concorrer a 3 Fiat Mobi 0 km. Maravilha! Para você ter uma ideia, esse aqui é um apartamento mobiliado para você ter aquela ideia maravilhosa, não é isso? É, o cliente vem aqui na loja da Direcional, ele vai se sentir em casa, ele vai conhecer o nosso apartamento do lançamento Conquista Flores, né, que é o nosso lançamento ali na Avenida das Flores, para cliente com renda familiar de a partir de R$ 1.600. Olha só que maravilha, o grande diferencial, mostra o diferencial aqui, Léo e telespectador, para você ter uma ideia, que os apartamentos, os produtos Direcional não tem corredor, meu amigo, é para ocupar todo o espaço. É isso mesmo, é um apartamento que acomoda uma família com toda a comodidade, com todo o conforto, e em condomínio fechado, com toda a segurança e lazer completo para a família inteira. É isso mesmo, a oportunidade única para você, Black Week Direcional. Grande abraço, Kleber. Amanhã estamos de volta, hein? É isso aí, aguardamos aqui todo mundo no Black Week Direcional, sexta, sábado e domingo, na praça de alimentação do Sumuama Park Shopping. Isso mesmo! Eu volto contigo, Márcia. Olha, realização de sonhos, é claro, Direcional. Obrigada, Emerson. Obrigada, Emerson Santos. Você que está do outro lado, não se esqueça de ligar e participar do nosso programa da comunidade. Lembrando que o nosso WhatsApp está aí para você fazer sua denúncia. Pega o celular, deita o celular, filma o problema da infraestrutura e manda para a gente, porque o nosso WhatsApp está online ligado com você que está do outro lado.
Ontem à noite, mais um motorista de aplicativo foi vítima de criminosos. Ele está entre a vida e a morte. Ele foi alvejado na cabeça com um tiro durante um assalto na zona norte de Manaus. Um dos suspeitos do crime já foi preso, ainda bem. Vamos ver a reportagem do Valdir Adriano. Era para ser o primeiro dia de trabalho como motorista de aplicativo para Mário Jorge Silveira da Silva, de 48 anos. A esposa dele, ainda em choque, não consegue acreditar no que aconteceu. É muito difícil você receber uma notícia dessa, que a pessoa sai para trabalhar e não tem o direito de trabalhar porque tem uma pessoa que vai fazer o mal. O homem segue internado em estado crítico neste hospital da zona leste de Manaus. Ele foi baleado por um assaltante durante um roubo em uma comunidade do subúrbio da cidade. O motorista de aplicativo foi encontrado por uma guarnição da Polícia Militar, que fazia patrulhamento na comunidade Cemitério dos Índios, tida como área vermelha na zona norte de Manaus. Os PMs pediram que o motorista saísse do veículo, ordem que foi desobedecida. Só ao se aproximar do carro da vítima foi que eles encontraram o motorista com uma marca de tiro na cabeça. Esta imagem, cedida pela família, mostra o trajeto que o projétil fez na cabeça do motorista. A bala entrou pela nuca, atravessou o cérebro e se espalhou pela cabeça. A equipe médica acha inviável uma cirurgia. Nesta quarta, motoristas de aplicativo se reuniram em uma corrente de oração no hospital. A categoria está revoltada. A gente vem brigando constante aí com essa insegurança, vemos tentando nos organizar da melhor forma possível. Hoje em dia nós rodamos em grupo, entendeu? Porque é a única forma a qual a gente tem uma certa segurança, porque sempre tem um parceiro que está ali preocupado para cuidar da gente, assim como a gente está preocupado para cuidar dele. Um homem foi preso suspeito do crime. César Augusto Caio Oliveira, de 37 anos, estava em posse de 2 armas de fogo. Ele passou por audiência de custódia e permanece preso. A polícia investiga quem era o comparsa dele no assalto. Enquanto isso, os motoristas solicitam que a plataforma seja mais rigorosa com o cadastro dos passageiros. Um dia desse, um colega recebeu uma chamada, no nome estava escrito "A morte te espera". Já pensou que nome é esse? Como é que uma plataforma em si, ela autoriza um cadastro com esse nome? Nossa Senhora, a morte te espera. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. A gente via muito isso com os taxistas. Os taxistas, vez ou outra, eram, infelizmente, vítimas de assaltos e de latrocínios. A gente via que tinha gente que ia pegar uma corrida de táxi. Eu fui cobrir uma reportagem como essa, lá no São José, onde o motorista foi fazer uma corrida e aí o homem saiu do carro e falou: vou buscar o dinheiro em casa, e voltou com uma faca e esfaqueou o homem, e o homem morreu. Então, não tem que se tomar providência com relação a essa segurança, e o problema está generalizado. Não é só o taxista, a gente vê o motorista do ônibus, o motorista do aplicativo, quem está no seu carro também é vítima de latrocínio, ou seja, a sensação de segurança não existe na capital amazonense, não existe, não tem. E isso tudo é decorrência do tráfico de drogas. Cada vez mais nós vemos o que é o tráfico de drogas e o desenrolar do tráfico de drogas, na nossa cidade. Como a gente cada vez mais está reafirmado como corredor do tráfico de drogas, infelizmente. E esse é o destaque que a gente traz para você hoje, viu? Essa conscientização. É preciso sim que a plataforma, que o aplicativo tenha mais rigor nessa cobrança. Que assim como a gente possa lá conferir para ver se o rosto do motorista que está no aplicativo é o mesmo de quem está pegando a gente precisa ter esse cuidado, também o motorista precisa ter a segurança de que quem está entrando no carro dele é uma pessoa honesta, uma pessoa de segurança, né? Uma pessoa segura. Uma tristeza a gente vê isso, viu? Uma tristeza. São 11 horas e 39 minutos, a criminalidade não tem dado trégua também. Olha, você que está aí do outro lado, aos motoristas de aplicativo, como a gente trouxe, também homens e mulheres que, em busca de sustentar as suas famílias, saem às ruas para trabalhar. A gente sabe que o motorista do aplicativo, às vezes, é um desempregado que até hoje não conseguiu se recolocar no mercado. Só que a gente tem uma boa notícia para dar. Uma parceria entre a polícia e os motoristas de aplicativos estão aí fazendo com que esses índices diminuam, ou pelo menos estão tentando diminuir esses índices. Vamos acompanhar na reportagem? Eles estão espalhados pela cidade, mas um trabalho que parece não dar dor de cabeça se tornou uma profissão perigosa.
Para este representante da categoria, os quesitos de segurança são baixos e, com isso, o motorista fica mais vulnerável a riscos. O que acontece muito assalto é devido a passageiro que pediu para terceiros. É o que está acontecendo muito, né? Os últimos 3 assaltos e assassinato aconteceu da irmã do passageiro, do meliante, está colocando ele dentro de um carro, né? Então o motorista aceitou e acabou morto. Os últimos casos foram sempre com terceiros. Desde 2017, 3 mortes de motoristas foram registradas vítimas de assaltos. Segundo o titular da especializada, poucas quadrilhas específicas para categorias foram identificadas e todas essas já foram desarticuladas. Existem alguns casos emblemáticos que a Delegacia Especializada em Roubos de Veículos conseguiu concretizar e solucionar no curso desse ano de 2019 e agora estamos fazendo um trabalho de intensificação no relacionamento entre a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e as plataformas que administram esse serviço, né, para que haja aí uma maior fluidez na troca de informações dessas plataformas de motoristas de aplicativo com a nossa unidade especializada a fim de facilitar as investigações que são patrocinadas aqui pela nossa unidade. Ainda segundo o delegado, aqui no Amazonas, a maior parte dos registros envolvendo motoristas de aplicativos são roubos de dinheiro e outros pertences e que normalmente os criminosos não levam os veículos. Uma das soluções para evitar os assaltos é que as plataformas passem a exigir mais informações sobre o passageiro e uma identificação completa do condutor. Sem contar com uma espécie de filtro que é feito pelo Sistema de Segurança do Estado, onde um grupo de motoristas é apresentado para a equipe de segurança e, a partir daí, uma checagem é feita sobre cada motorista em antecedentes criminais ou outros registros, o que garante ainda mais segurança para ambos os lados. Os grupos exigem muito que você seja monitorado. Tem empresas que, assim que você abre a porta, atrás do motorista, já aciona um sistema de alarme lá. Tem algumas situações aí que aciona a ROCAN a qualquer momento, né? Aciona a polícia militar, aciona a polícia civil. Então são coisas que a gente está pegando muito e para não dar chance para o bandido. Olha, gente, são 11 horas e 43 minutos e a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a deputada estadual Joana Dark e nós convidamos a deputada para vir conversar conosco. Porque ontem nós trouxemos aqui uma notícia que deixou a gente muito triste, que foi aquela, eu não sei nem se eu chamo aquilo de casa, aquele local que foi desativado depois de um trabalho junto com a Delegacia de Meio Ambiente, com a doutora Carla, e a gente viu ali uma violência instalada nos animais que lá estavam. E a gente estava aqui conversando nos bastidores, a deputada estadual e eu, e a gente estava ali conversando sobre cada crueldade que ela assistiu naquele dia. Inclusive a história de um cachorrinho que estava trancado dentro de uma gaiola desde o nascimento e não sabia andar. Já está na fase ali intermediária, não sei se na fase adulta, né? E sequer conseguia andar, para você ter uma ideia da crueldade que aquelas pessoas estavam impingindo aqueles animais. Um bom dia para a senhora e muito obrigada por ter vindo hoje conversar conosco, viu? Bom dia, é um prazer estar aqui. É uma situação realmente horrível. De filme de terror, a gente nunca imaginou que pudesse ter isso aqui no nosso estado dessa forma e foi o maior desmonte de um cativeiro de animais silvestres, animais domésticos, que já teve aqui no nosso estado, né? E muitos animais em sofrimento, muitos animais trancafiados, engaiolados, sem alimentação, em situação de maus tratos, e a gente teve aí o resgate de mais de 107 animais, em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil e Delegacia do Meio Ambiente. Ontem a gente ainda chegou a entrar ao vivo com a doutora Carla, lá na Delegacia de Meio Ambiente. Alguns animais silvestres ainda estavam lá na delegacia para serem recolocados no IBAMA, né? A gente está acompanhando a imagem do momento em que os animais foram resgatados, alguns voluntários, a gente vê ali patos, os macacos, cobras, acho que era uma cobra, um tucano, gente, que coisa. Olha que eu nunca vi um tucano pessoalmente ali, para você ter uma ideia de como é raro a gente enxergar, a gente ver um tucano. E uma característica
marcante, né? Eu acho que foi um grande diferencial na sua vida, nessa entrada da vida política, que foi justamente esse apelo e esse cuidado com os animais. Como é que a senhora vê hoje isso? Mudou alguma coisa desde a época que a senhora era vereadora, desde a criação da ONG? Como é que hoje a senhora acompanha esse comportamento do indivíduo, do manauense e do amazonense em relação aos animais? Olha, quando a gente começou no ativismo na causa aqui na cidade de Manaus, a gente era um grupo de pessoas que se importavam com os animais. A gente era pelo menos ali uns 10 ou 20. E naquela época ninguém sabia o que era castração, ninguém sabia o que era maus tratos. E hoje eu fico feliz de ver que as pessoas reconhecem que o animal, ele não deve ser maltratado e que hoje ele faz parte daquela família multiespécie, que é a família composta dos humanos e dos animais. E isso a gente traz para as pessoas que quando a gente olha para a vida de um animal indefeso, um animal desse que foi apreendido, a gente também olha muito melhor com uma sensibilidade para os humanos. E a entrada na política gerou com que a gente tivesse mais projetos de lei, com que a gente, por exemplo, proibisse a eutanásia de animais de forma indiscriminada, uma campanha para que a gente possa fazer o controle populacional desses animais que estão nas ruas e, claro, por óbvio, a gente tem um grande sonho que vai começar a se realizar no ano que vem. É até uma notícia de primeira mão. Me diga a logo, gente já está com logo. um projeto da clínica veterinária para os animais, pública, para levar um serviço de saúde de forma gratuita aqui no estado do Amazonas, né? Isso vai ser feito uma parceria com o governo do estado. A gente destinou recursos esse ano e a gente vai ter 3 castramóveis atendendo o estado, atendendo o interior e atendendo a capital. Ou seja, a gente vai ter pelo governo uma ação que não é só jogar a responsabilidade para as prefeituras, mas vai abraçar também esse cuidado com a fauna doméstica e a fauna silvestre. Ontem eu toquei nesse assunto sobre a quem cabe o quê, de quem é a competência de quê, num assunto muito diferente desse que a gente está lidando, que era no assunto de habitação. E agora, mais uma vez, a senhora acaba mencionando isso e a gente acaba entendendo que simplesmente se posicionar enquanto políticos, ou até como cidadão, isso aqui não é meu trabalho, isso aqui não é meu serviço, é virar as costas para um problema que de repente pode estar melhor em suas mãos para resolver do que de um cidadão que não tem nenhum mandato. Então a gente acompanha agora essa notícia com alegria, porque a gente precisa dizer aqui que a situação dos animais é uma situação que precisa ser olhada, sim. Eu tenho amigos caros que são apaixonados por animais. Eu tive amigos caros, são amigos muito queridos, né? Eu tive um cachorro que morreu e depois que ele morreu eu sofri tanto que eu falei, eu nunca mais vou ter um cachorro na minha vida, porque eu não consigo lidar com a perda, porque é um bicho que a gente nunca se magoa com ele. É verdade. Né? Obviamente que a gente se apaixona pelas pessoas, a gente gosta das pessoas, mas as pessoas, a gente sofre quando as pessoas morrem e tudo, mas a gente sempre fica, pô, mas me chateou, me magoou, e o bicho ele não magoa, não entristece nem nada. Então a gente acompanha todo esse movimento em prol e na defesa do animal, em prol e na defesa do bicho, com uma satisfação muito grande, porque a gente vive num estado que todos os olhos se voltam para cá. Quando a gente fala do meio ambiente, quando a gente fala da proteção aos animais, a gente vê o mundo inteiro, inclusive organizações religiosas falando do meio ambiente. E aí a gente quer entrar na situação de que a senhora esteve recentemente lá junto com uma cúpula de governadores na Panamazônica do Vaticano. Como é que foi essa experiência? Então, foi uma experiência muito positiva. A gente fala de Amazônia durante todo esse ano. A Amazônia entrou na pauta internacional. E eu sempre tenho dito para as pessoas que a gente não pode só falar de Amazônia, falar de preservação da floresta, falar de floresta em pé, quando acontecem os desastres, como aconteceu esse ano, o aumento no número das queimadas. A gente precisa falar de Amazônia o tempo todo. E foi isso que a gente estava fazendo nessa agenda no Vaticano. Eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente e Defesa dos Animais na Assembleia, estava representando toda a Assembleia Legislativa e a gente teve um encontro muito legal, onde a gente pôde ali colocar na pauta da Igreja Católica a preservação do meio ambiente. E isso vai multiplicar por todo o mundo, porque é uma pauta desse ano do Sínodo da Amazônia, que houve o seu encerramento, e a gente aproveitou para participar também da cúpula de governadores, porque
quando a gente fala de Amazônia, não é só a Amazônia que está dentro do Amazonas. A gente está falando de outros estados e também da parte internacional. E a gente traçou ali várias estratégias, mas a grande sacada que a gente teve em toda essa agenda é que a gente conseguiu fazer um contato direto com as embaixadas de outros países para que a gente possa trazer recursos para manter a floresta em pé, pensando naquele cidadão que mora lá dentro da floresta, pensando nos ribeirinhos, nos indígenas, no caboclo e até naqueles que vivem na zona urbana, mas em cidades no interior que não tem nenhuma estrutura mínima para o coletivo, para as pessoas. E a gente vai conseguir trazer esses recursos por meio desse intermédio, dessa articulação, e quem vai ganhar com tudo isso, por óbvio, é o nosso estado como um todo. Agora, quem pensa que a deputada estadual Joana Dark só faz projeto de lei para os bichinhos, não. Ela cuida, sim, dos bichinhos, porque é o mote dela, foi quando tudo começou, como tudo começou. Mas tem muitos projetos de leis, foram pelo menos aqui 130 projetos, né, que foram apresentados na ALEAN, e tem um de lei de recompensa, a gente vê aqui projetos na área da saúde, na área da saúde infantil, projeto também de contra a violência, exploração sexual. Como é que a senhora enxerga, como é que estão os seus projetos nesse momento? Como é que então, a gente quebrou esse paradigma de que só tem projetos voltados para o meio ambiente e a fauna. Proteção animal é uma coisa que é de mim, onde eu estiver, ela vai continuar presente. Mas a gente tenta fazer aqueles projetos que são sugestões das próprias pessoas. Por exemplo, a gente tem projeto de defesa das mulheres com relação ao combate à violência obstétrica, aquela mulher que está sendo mãe, a gente garantindo que ela possa ter o direito dela e o direito do bebê preservado na hora que ela vai ter o parto, durante e depois. A gente tem, por exemplo, um projeto que é a obrigatoriedade do teste do bracinho em crianças em até 3 anos, que evita que lá no futuro a gente tenha problema na saúde com relação à hipertensão, com relação a doenças cardíacas que a gente pode prevenir. E a gente tem também aí a defesa da mulher, a defesa da juventude, a defesa das nossas crianças e adolescentes. Hoje eu até falava na tribuna que eu estou destinando recursos das emendas parlamentares, da qual eu tenho o direito de indicar no orçamento do Estado, para equipar os conselhos tutelares, que hoje não tem ali um aparato adequado, não tem um computador, não tem uma impressora. A gente está destinando esse recurso porque quando a gente equipa o conselho tutelar, a gente consegue levar lá na ponta a defesa para as crianças e para os adolescentes. E por falar em Conselho Tutelar, nós acabamos de mostrar 2 atuações do Conselho Tutelar, uma atuação da polícia, na realidade, no município onde a gente viu o resgate de um bebê dentro de um bar, e uma atuação do Conselho Tutelar, de conselheiros tutelares, na criança que, retirando da guarda da mãe e do padrasto, uma criança com paralisia cerebral que estava subnutrida, em condições de desnutrição com escaras. Então, o conselheiro tutelar, ele faz parte ali da família, tanto que quem vota é o povo que escolhe, e ele precisa sim ter esse acesso e ter esse cuidado nesses equipamentos, nesses insumos, para que eles trabalhem com mais firmeza, com mais segurança e que atuem melhor, né? Com certeza, é a gente equipando, dando estrutura, a gente consegue com que os conselheiros possam exercer o seu papel e, por óbvio, quem se beneficia é toda a sociedade, as crianças e principalmente os adolescentes. E aí, assim que a gente leva o mandato, a gente tem um processo de escuta muito grande com a sociedade, com as pessoas. A gente tem a ideia do mandato compartilhado, que é pegar as ideias de projeto de lei, escutar as pessoas, porque a gente tem muito aquela situação de jogar a responsabilidade só para o político. Mas, às vezes, a sua rua que está com problema de iluminação, de asfalto, às vezes as pessoas não participam disso, não denunciam, não chegam ao político porque de repente tem uma barreira. A gente quebra essas barreiras e se coloca à disposição da sociedade para construir em conjunto. E a gente utiliza a força das redes sociais, né? Eu me considero uma parlamentar jovem, fui a mais jovem vereadora mulher a ocupar um espaço na Câmara e eu utilizo as redes sociais, faz parte do meu dia, e lá a gente tem um canal muito direto com todo mundo, com os nossos seguidores e também atendendo a demanda, entendendo que isso é importante. Como é que está hoje a ALEAN com tanta mulher circulando por lá? Uma ALEAN que a gente só via homem, só via terno, e hoje está lá as meninas ali dando o ar da graça. Como é que os homens hoje estão enfrentando isso? A gente sabe que tem muito homem que é muito atualizado e infelizmente tem muito homem que ainda não está acompanhando
a trajetória feminina dentro do poder, dentro de cargos importantes como a Assembleia Legislativa? Olha, eu digo para a mulherada que a gente precisa ocupar todos os espaços. Espaço político, espaço dentro da empresa, dentro do mercado de trabalho. E agora, pela primeira vez, a gente tem uma Assembleia com 4 parlamentares mulher. Antes a gente só tinha uma. E aí não refletia a realidade da nossa população, onde mais de 50% é de mulheres. Então, assim, nós somos a maioria que vota, mas nós não ocupamos esses espaços. E hoje a gente tem um pacto de mulher mesmo. Lá a gente se defende, a gente atua de forma Imagina conjunta. Como era para a deputada Alessandra Campelo antes de vocês chegarem, né? Com certeza, deveria ser muito difícil, né? E a gente se ajuda, se apoia, e se mexeu com uma, todo mundo faz uma intervenção ali, mas o importante é a ocupação desses espaços e a gente mostrar que a gente tem tanta capacidade, tanta determinação, quanto um homem, quanto qualquer outra pessoa para estar à frente, para estar liderando. Eu também sou a primeira mulher líder de governo no estado. Olha só, passaram vários governos e a gente nunca teve uma líder mulher. E eu aceitei o desafio com todos os ônus e bônus, principalmente porque eu queria fazer um marco, um divisor de águas para que a gente possa mostrar que pode existir uma liderança política feminina, mulher, jovem, podendo fazer o mesmo trabalho que tantos outros líderes fizeram, né? E eu acho que é isso, a gente precisa avançar muito e avançar unidas. Quero agradecer por ter vindo hoje aqui, deputada estadual Joana D'Arc, agradecer mais uma vez pelo trabalho que vem fazendo no nosso estado, essencialmente aqui na nossa capital, diretamente, né, que é onde a gente vê a gente vê com mais clareza ali a atuação. E gostaria de agradecer e pedir que a senhora deixe sua mensagem aí para o povo manauara, para o Amazonas, para que eles continuem cada vez mais olhando o trabalho na defesa dos animais, na defesa dos bichos, mas também na defesa, obviamente, das pessoas, né? Bom, eu coloco o meu mandato à disposição de todas as pessoas, de todas as causas. A gente está sempre de forma muito atuante na Assembleia. A gente tem um projeto de mandato compartilhado, de co-deputado, então toda sugestão é bem-vinda, toda crítica também é bem-vinda, mas o que a gente quer é construir um momento diferente na política com a participação das pessoas. Então me procure nas redes sociais, quero agradecer o espaço para a gente poder falar aqui dos bons projetos, das boas iniciativas, e é isso, desejar aí um bom almoço para todo mundo e me colocar à disposição de vocês sempre. Obrigada, deputada. Obrigada a você que acompanhou o programa da comunidade, acompanhou agora aqui a nossa entrevista. Vamos lá, vamos seguir com agora, porque a Patrícia de Paula, nesse momento, onde é que ela está, Flavinha? Patrícia de Paula está onde nesse momento? Vamos lá, vamos com a Patrícia de Paula ao vivo, que ela está agora conversando com o representante municipal e a gente vai saber aí como é que está a movimentação na cidade. Patrícia de Paula. Olá, Márcia, a todos vocês que estão acompanhando o programa agora pela TV em Tempo SBT Amazonas. Estamos aqui nessa inauguração de um reservatório com a capacidade de 7,5 milhões de litros de água para abastecer aqui o bairro da zona norte da capital, Colônia Santo Antônio. Só que aqui também já tem um outro reservatório que abastece com 5 mil litros de água, ou seja, vai ser um grande reforço para a comunidade. Estou aqui com o prefeito Arthur Neto, o prefeito de Manaus, para falar sobre, além da alegria, mas também do que vai beneficiar, né, ter toda essa capacidade de água, toda essa quantidade também, né? Muito bem, bom dia a todos, prazer grande. Olha só, aqui da Colônia Santo Antônio, 5 milhões daria e sobraria por um bom tempo. Mas nós pensamos sempre além, porque a cidade cresce muito e a gente tem que estar além para que nunca mais volte aquele fantasma da falta d'água em Manaus. Então, este laboratório é um dos 3 maiores que nós temos. É o terceiro, junto com mais 2. 7 milhões e meio de metros cúbicos de água. E assim, automaticamente gastou a água, encheu outra vez. E é permanente, portanto, esse fluxo e é permanente, portanto, esse uso da água. A par disso, nós estamos fazendo mutirão de limpeza aqui, vamos trocar tudo por LED, que é um dos poucos lugares que eu vejo que ainda não tem LED, e mandei estabilizar em matéria de infraestrutura, de asfalto, todas as 45 ruas aqui do Colônia Santo Antônio. Então, foi uma coisa muito produtiva. Quero parabenizar aqui a Águas de Manaus por cumprir seu papel de entregar a mercadoria que promete. Então, isso é fundamental. Eles têm sido muito respeitáveis em relação a Manaus e, portanto, eu sou agradecido por isso. E vamos tocar.
Vamos agora começar a visitar pontos de esgotamento sanitário já feitos. Assim como nós temos em beco, nós temos procurado aqueles becos que não pagavam, porque também não recebiam água, eles agora estão recebendo água, já vários becos, através de uma ligação que se faz e com a tarifa social, que é uma tarifa que garante 15 metros cúbicos de água por mês. Antigamente era 10, né? Nós aumentamos para 15 e o valor, com 50% de desconto na tarifa, dá R$19. Quer dizer, a pessoa pode, com R$19, ter a dignidade da água na sua torneira, mesmo nesses becos, nos locais que parecem ser os mais difíceis da cidade. O senhor estava falando em coletiva sobre uma problemática que existia um tempo atrás, exatamente por conta da água e por conta dessa reclamação da população. E hoje já se encontra abastecida boa parte da cidade. Sim. A cidade está, nós temos mais de 90% da cidade com abastecimento. O que nós estamos fazendo aqui em muitos casos, na maioria dos casos, é redundar, é prever, é olhar o futuro, fazer agora para não precisar fazer mais adiante. E se precisar fazer mais adiante, a gente tem menos lugares para fazer mais adiante. Manaus você veja, por exemplo, pelas chamadas eleições. Era um tema que o centro ganhava ou perdia uma eleição a depender do debate sobre água. Hoje falam de tudo, inventam outras coisas, mas água já não dá mais para falar. E esgotamento sanitário, que nós tínhamos 4%, nós já ultrapassamos 20%. Eu queria me aproximar ao máximo, esse é um pedido que eu faço muito ao Renato Médici, para que a gente se aproxime de 30, 28, 29, 27, 30, ao final do meu mandato. Fica faltando 60 e poucos, fica faltando 70 e poucos, 70, para vários prefeitos liquidarem a fatura até 2030, quando Manaus terá que ter 80% de esgotamento sanitário, esgoto, não é drenagem, é esgoto verdadeiro, com a previsão do crescimento vegetativo da cidade. E Manaus cresce muito, é certamente a capital que mais cresce em população no país, e isso nos obriga a trabalhar dobrado. Muito obrigada, prefeito. Obrigada a todos vocês. Bom, essas são as informações sobre esse reservatório que foi inaugurado para abastecer aqui muita gente, até porque está aqui na colônia Santo Antônio e é na zona norte de Manaus, mas tem outros bairros adjacentes que também vão receber, vão ser beneficiados por essa água. Agora, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês, rapidinho. Eu sei que já me pediram para entregar, Márcia. Deixa eu mostrar essa árvore aqui, que um morador chegou aqui e falou assim: prefeito, eu gostaria de plantar essa árvore para também ser um marco aqui na história do bairro. E essa árvore é andiroba, plantada pelo seu Francisco, como forma de presentear e também de mostrar a importância que tem não só a água, mas a importância que tem a responsabilidade com a sustentabilidade e o meio ambiente. Esse aqui é o reservatório de mais de 7 milhões de litros que vão ser ofertados aqui na comunidade, e esse faz parte aí dos 5 reservatórios que já foram entregues, sendo que esse aqui é um dos 3 que tem essa capacidade de 7,5%. Voltamos aí com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Patrícia de Paula. São 12h04, é isso? Aqui tá 12h02. Qual é o horário que eu vou? Eu vou no de cima? Eu vou no de cima, 12h04. Vamos com a Bárbara Mitoso. A Bárbara Mitoso está hoje acompanhando as principais saídas da cidade, porque amanhã é feriado, e amanhã é feriado imprensado com sábado e domingo. É quase umas férias, né, Bárbara Mitoso? Bom dia de novo. Boa tarde. Olá, Márcia, boa tarde para você que está acompanhando o programa agora. Olha, a gente está aqui na rodoviária justamente para acompanhar a movimentação que ainda está um pouquinho tímida, viu, Márcia? Mas já tem algumas pessoas aí embarcando nos ônibus, para curtir já esse feriado, que inclusive, junto com o final de semana. A gente vê aqui que a Arsan já está fazendo o seu trabalho de fiscalização, né, que já faz normalmente, porém, com esse feriado, tem essa intensificação nessa fiscalização para poder garantir aí a segurança dos usuários dos transportes rodoviários intermunicipais que devem aproveitar aí esse feriado em outros municípios, né? Os municípios mais procurados são Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Manacapuru, e as passagens, olha, para quem pretende ainda vir comprar passagem para poder viajar, estão variando aí entre R$25 e R$80, viu? Então é muito bom aí aproveitar esse feriado no município, no interior do Amazonas, nessa tranquilidade do interior do nosso Amazonas, né, Márcia? A gente vai agora para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho, viu? Você que está em casa, não sai daí, porque daqui a pouquinho o programa da comunidade volta com mais informações para você.